Olá pessoal, tudo bem? Olha só, neste vídeo eu vou conversar com vocês exatamente o que está escrito no título, que se chama efeito dose, tá bom? A gente tem que tomar cuidado nas discussões, na leitura e avaliação crítica de alguns artigos científicos, ou mesmo até de discussões acadêmicas, que às vezes passam a ser discussões acaloradas e visceralizadas, né? Com o efeito dose. Vou explicar o efeito dose que vai ficar muito simples de vocês entenderem, que é o seguinte: olha, eu estou com uma leve dor de cabeça, eu vou até a farmácia, eu compro dipirona, eu compro uma cartelinha com 4 comprimidos, e eu tomo um comprimido de dipirona, e dali a 2 horas, não passou muito minha dor de cabeça, eu tomei outro comprimido, né? E daí passou. E eu segui a vida, segui o dia, guardei lá os 2 comprimidinhos de dipirona em casa, tá? Agora, imagina, se eu tivesse com dor de cabeça, aí eu vou na farmácia e compro uma cartelinha com 10 comprimidos, cada um com 1 grama e não 500 miligramas, que nem foi a outra, tá bom? E eu tomo a cartela toda de uma vez. Qual é o risco, comparativamente, de eu ter mais ou menos efeito colateral tomando uma cartela gigante, né? Significa que a dipirona faz mal? Não. Se você ler a bula da dipirona ou relatos mesmo na literatura, existem sim efeitos adversos relacionados à dipirona, porém eles são raros. Do ponto de vista de segurança clínica, é uma medicação adequada, né? E funciona da mesma forma, por exemplo, olha, o paracetamol é responsável, segundo o site do CDC americano, do Centers of Disease Control, por 50% dos casos aproximadamente das insuficiências hepáticas agudas de causa medicamentosa, tá? Então, agora, se eu tiver meio com febre, se eu tiver meio com dor no corpo e eu sou alérgico à dipirona, será que eu não posso tomar um paracetamol lá de 500 miligramas? E eu tomei ele de 12 em 12 horas por 2 dias, eu tomei 4 comprimidos. Será que eu vou morrer de hepatite? Será que eu vou ter uma hepatite aguda por conta disso? Bom, a resposta é que provavelmente não, tá bom? Então, do ponto de vista clínico, é uma medicação que apresenta um adequado nível de segurança. Agora, existem casos aí relatados na literatura, vocês podem procurar no PubMed, de insuficiência hepática aguda por paracetamol na tentativa de suicídio. Então as pessoas vão lá, tomam acima de 20 comprimidos de paracetamol de uma vez só e manguaça lá, manda ver o álcool também, uma garrafa de uísque, por exemplo, e essas pessoas fizeram insuficiência hepática aguda. Significa que o paracetamol é ruim e ele causa isso? Olha, em raros casos, se por exemplo a pessoa tiver alergia à dipirona, se a pessoa tiver uma intolerância com paracetamol, ele pode ter casos de efeitos adversos, tá bom? Assim como tem relatos de casos na literatura sobre isso. Agora, será que se eu tomar ele, um comprimido de 500 miligramas de 12 em 12 horas por 2 dias, 4 comprimidos no total, é diferente de eu chegar de uma vez só, mandar 20 comprimidos e um litro de uísque? Talvez não tenha. Então, isso é explicado aí que chama efeito dose, tá? E por que eu estou explicando isso para ficar mais fácil? Porque eu vou traduzir isso para o esteroide anabólico. A gente pega vários estudos de relato de caso, de acompanhamento longitudinal ou mesmo de transversal, que a gente vê efeitos colaterais em usuário de esteroide anabolizante, tá? E a gente não vê esse mesmo nível de efeito colateral em dosagens terapêuticas, tá? Então existe um limite que é tênue, mas ele existe, que é o seguinte: do ponto de vista clínico, é uma medicação segura, né? Por quê? Porque ela é recomendada para fins terapêuticos, tá? E ela só foi liberada para fins terapêuticos porque ela tem uma adequada segurança clínica, né? E alguns esteroides, desculpa, tem estudos já de longo prazo, de longa duração, tá? De utilização. Então, existem estudos que comprovam, que fazem uma prova de um conceito que é, do ponto de vista clínico, uma medicação que tem uma segurança aceitável, assim como a dipirona, assim como o paracetamol. Tá? Os estudos com jovens saudáveis na literatura, tem alguns estudos muito legais e elegantes aí, um cara que chama Shalender Bazin, né? Já publicou
com indivíduos usuários de esteroide anabolizantes saudáveis, mas ele fez estudos randomizados, controlados, dando esteroide para esses indivíduos. No entanto, as maiores dosagens são de 600 miligramas de enantato por semana. Isso é muito? Olha, nos dias atuais, isso não é muito, tá? Equivaleria aí a 3 ampolas de Durateston, por exemplo, né? Ou alguma perto de 3 ampolas aí de Deposteron também, que é o cipionato, tá? Então, a dose terapêutica seria 100 miligramas por semana. Então, o trabalho que ele fez foram 600 miligramas por semana. E efeitos agudos em curto prazo não foram relatados com relação a desfechos cardiovasculares, com relação a perfil lipídico, com perfil inflamatório, né? Com enzimas hepáticas. Então, com essa tanto de medicação, até uns 600 miligramas, existe mapeamento. Todos os artigos não são perfeitos, mesmo esses artigos bem delineados, eles têm alguns pormenores, tá? E ainda faltavam uma miríade de outros desfechos, como por exemplo, como é que ficou o espermograma, né? Como é que ficou o eixo suprimido? Ele usou durante 12 semanas e depois que acabou o estudo, o que aconteceu? Foi feita uma TPC para reestabelecer esse eixo, né? Isso a gente não tem descrito, tá? Mas durante esse estudo especificamente, o que eu quero dizer com isso? Olha, uma dosagem terapêutica é 100 mg por semana. Os trabalhos que têm mais dose de esteroide anabólico na literatura têm por volta de 600 mg por semana. As pessoas atualmente estão tomando 500 mg por dia, o que dá mais ou menos 3,5 gramas de testo por semana, né? Então, eu falo, será que isso não é o efeito dose? Porque veja, né, do ponto de vista terapêutico, seja o enantato, seja o cipionato, né, seja aí outro tipo de testosterona, existe uma comprovação de uma adequada segurança clínica, assim como existe na dipirona, assim como existe no paracetamol. Os três, a dipirona, o paracetamol e o esteroide anabólico, não é isento 100% do risco de ter algum efeito colateral, de leve à morte, tá? Porque todo medicamento pode ter um efeito colateral grave, tá? No entanto, eles são raros, porque se eles fossem muito frequentes, eles já teriam sido proibidos ou retirados do mercado, se isso fosse realmente visível, né? Não significa que não aconteça, mas que talvez ele seja bastante infrequente, incomum, até mesmo raro, né? Então, a gente pega estudos de apreensão de droga do mercado paralelo, eu tenho vários vídeos aí no YouTube falando sobre isso, perto de 3 a 4 de cada 10, ou seja, entre 30% e 40% das medicações são adulteradas. E tem estudos de apreensão que avaliaram quimicamente, quantitativamente. E o que eles viram? Que mais de 65% das ampolas oleosas, tá bom? Que tinha um veículo oleoso num éster de testosterona, elas eram superdosadas, tá? A média era por volta de 221%. Então, ou seja, o indivíduo já se programou, vamos dizer assim, para fazer um ciclo de esteroide anabolizante com uma quantidade que é muito acima de 600 mg por semana, que já é 6 vezes a dosagem terapêutica e talvez nem precisasse de 600 mg por semana, tá bom? Enfim, já tem estudos de 600. Esse cara já programou fazer um uso aí, por exemplo, de 2 gramas de testo por semana, tá? O que nos dias atuais nem é tanto assim, tem muita gente utilizando muito mais e um monte de coisas associadas, né? Mas enfim, vamos colocar aí que seja aí 2.000 miligramas, 2 gramas por semana, tá bom? Ou seja, isso é 20 vezes a dose terapêutica. Qual é a chance disso dar efeito colateral? É muito mais alta, certo? Então, só que será que o esteroide especificamente, né, sem contar o fato que ele comprou no mercado paralelo, vamos supor que realmente fosse aquela substância lá, e vamos supor que ele estava falando de enantato, tá bom? Que nem eu falei do estudo para vocês. Em vez de ele usar 600 mg por semana, que foi visto que uma dosagem até segura, e a dosagem terapêutica, que é considerada segura, é 100 mg por semana, ele está usando 2.000 mg por semana. 2.000 mg por semana são 20 vezes a dose. Ok, só que às vezes a medicação do mercado paralelo, além, né, dessas 20 vezes, ou seja, seria muito mais comum dele ter um potencial efeito colateral. E a medicação do mercado paralelo, como eu disse para vocês, pode ser superdosada. Ou seja, ele já planejou fazer um ciclo grande de 2.000 mg por semana
E, no entanto, vamos supor que esse cara está usando 4.000 miligramas por semana. Qual é a chance dele ter efeito colateral? É muito maior. É óbvio que é muito maior, tá bom? Porque é um efeito dose. Significa que o enantato faz mal? Olha, se a gente olhar para o âmbito terapêutico, como as outras medicações, como a dipirona, como o paracetamol, como um anti-inflamatório, como um corticoide, como mesmo um antibiótico, por exemplo, ele tem alguns potenciais efeitos colaterais. E tem uns que são mais comuns, outros menos comuns. Assim como o enantato, assim como o cipionato, assim como a oxandrolona, tá bom? Depende de quem é o paciente, depende da dose. Mas do ponto de vista terapêutico, são medicações que são consideradas seguras. Então não é que o esteroide faz mal. O excesso do uso de esteroide faz mal. Né? Então, toma cuidado só com isso. Porque às vezes a gente observa estudos em modelos animais que usaram 40 vezes a dose que seria equivalente, uma dosagem terapêutica, para humanos de 70 quilos, né? Essa pessoa que a gente nunca viu, né? 1,70 m, 70 quilos, que a gente supõe. Então, toma cuidado com esse efeito dose, tá? Então, a gente vai ler um estudo, aí o indivíduo estava usando lá 3,5 gramas de testo por semana, que na verdade você nem sabe se era. Por quê? Porque foi relatado que ele estava usando isso, né? E fora isso, o fato dele fazer a polifarmácia, né? Porque aí entra junto GH, entra junto estimulantes como fetamina, efedrina, a própria cafeína em alta dose, hormônio de tireoide, diuréticos, né? Aí os agonistas beta, então o clenbuterol, salbutamol, e várias outras medicações. Fora isso, ainda tem tamoxifeno, ainda tem HCG no meio do ciclo, ainda tem Masteron, Proviron, Trembolona, tem tudo, né? Então faz um combinado de coisas que às vezes eu tô vendo muito mais um efeito do acúmulo gigante de substâncias do que um efeito da substância em si. Veja, porque da substância em si, no âmbito terapêutico, ela não causa isso. Agora, se ela for tomada excessivamente, ela pode causar. Assim como uma dipirona tomada errada pode dar um efeito colateral só por conta de você tomar muito. E o paracetamol também, e o anti-inflamatório também, né? Então isso tem que tomar cuidado, tá? Só pra gente sempre estar ligado nessa questão do efeito dose, porque às vezes a gente vai ler um relato de caso, o indivíduo estava utilizando uma testosterona estratosférica. E a conclusão é que o esteroide anabólico faz mal. Eu falo, existe um limite aí desse raciocínio. Esse raciocínio é limitado e ele é incompleto, tá bom? Por que ele é incompleto? Porque não é o esteroide em si que faz mal, é o abuso dessa substância que fez mal, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquem sempre ligados aí na questão dos efeitos doses, porque as opiniões geralmente nesse ramo são bem visceralizadas e a gente precisa ter alguma ponderação. De forma nenhuma eu estou defendendo que isso seja legal ou qualquer coisa do gênero, tá bom? Mas fica ligado sempre no efeito dose. Porque eu falo, uma coisa é você tomar uma cartela inteira de dipirona, uma cartela inteira de paracetamol. E outra coisa é você tomar um comprimido que você está com dor de cabeça, tá bom? Uma coisa é você tomar que seja uma Durateston por semana, uma Deposteron por semana, 2 vezes a dosagem terapêutica. Outra coisa é utilizar 20 vezes a dose terapêutica, tá bom? Então, cuidado. Quanto maior a dose, claro, maior potencialmente é o risco. Beleza? Te vejo nos próximos vídeos. Um abraço.